Olá, boa noite. O Aparecida Debate está no ar. Vamos juntos nos informar aqui e formar a própria opinião. Você é sempre o nosso convidado especial. O tema de hoje é inteligência emocional. De acordo com especialistas, ela é influenciada por uma combinação de traços de personalidade. Saber usar a inteligência emocional pode te ajudar profissionalmente e em diversas outras situações da vida. Para falar sobre este tema, nós contamos com os nossos convidados via internet. Tayana Filabroto, ela é psicóloga pós-graduada pela USP em terapia comportamental e pelo ITC em terapia cognitiva comportamental. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui. Contamos também com a participação de Ivan Santana Rabelo, psicólogo, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Psicologia do Trabalho no Laboratório Fator Humano. Ivan, boa noite, obrigado. Olá, Ronaldo, Tayana, boa noite para vocês, para os nossos telespectadores. Muito bem. Bom, o que é inteligência emocional? Ela está relacionada à inteligência medida pelos testes de QI, quociente intelectual aplicados no passado. Vamos começar com a Tayana. Olha, a gente não consegue falar em inteligência emocional se antes a gente não entender um pouquinho o que as emoções significam, né? Então, parece algo simples, mas na verdade que faz parte aí do nosso dia a dia, mas às vezes a gente confunde um pouco esses conceitos, né? Então, eu vou explicar um pouquinho o que são as emoções. Emoções são uma resposta, né, do nosso organismo, então é uma resposta fisiológica frente a algumas situações que a gente enfrenta, né? Então, emoção significa é um programa, né, computacional do nosso cérebro que envolve uma relação com todo o nosso corpo, que é automático e também inconsciente. Inteligência emocional é quando a gente consegue compreender, né, esses processos mentais, entender como eles reagem no nosso corpo, quais são os comportamentos que essas emoções trazem como consequência e agir de acordo com isso, né? Lidar melhor com essas situações no dia a dia. Exatamente, assim, isso que a Tayana traz é muito importante. Antes da gente falar até da inteligência emocional, é importante a gente entender o que são as emoções e o papel das emoções, né? Apesar de ser um fenômeno que é muito atual, isso já é estudado dentro da psicologia e das ciências. Desde a época da década de 40, por exemplo, a gente encontra estudos que falam sobre o papel das emoções interferindo a capacidade de raciocínio, de tomada de decisão. Inteligência, uma definição clássica é a capacidade de se adaptar, de usar o raciocínio para tomar decisões assertivas, tomar decisões sobre problemas complexos. E a inteligência emocional, ela vem como complementar nesse sentido. Seria, então, a capacidade de perceber essas emoções, de nomear essas emoções, compreender essas emoções, para fazer uma boa gestão dessas emoções, para raciocinar de forma assertiva e adequada. O QI, que é o quociente intelectual, ele era entendido como um ponto importante e definitivo da inteligência. Os estudos mais recentes mostram que tão importante quanto estudar, é claro, e entender a capacidade de raciocínio, de tomada de decisão, usando a razão e os processos de pensamento, é tão importante também identificar as emoções e a interferência que ela tem sobre a nossa capacidade de tomada de decisão. Gostei bastante, Ivan, da relação que você fez com inteligência, né? Com a inteligência. A inteligência para o behaviorismo, eu sou especialista em terapia comportamental, tem muito esse significado, né? Ela é uma ação,
né? É pensar e agir diante disso. E aí você fez o link com as emoções, então, inteligência emocional, né? Pensar sobre as nossas emoções, discriminar as nossas emoções, compreender as nossas emoções. As emoções, elas ficaram, de uma certa forma, em alta a partir da década de 90, por conta de um best-seller, de um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. No entanto, pesquisadores na psicologia já estudavam isso, conforme eu falei anteriormente. Salovey, Meyer, Caruso, tantos outros pesquisadores importantes. E eles trazem, sobretudo, que essa relação de razão e emoção, ela é muito importante para que a gente tenha comportamento assertivo. Sobretudo, considerando que as emoções podem interferir, inclusive, nas nossas capacidades fisiológicas. Então, tem uma dualidade aí, razão e emoção? Existe? Sim. Não sei se a Tayana quer falar, mas o que eu poderia já antecipar é que era entendido, por muito tempo foi entendido na ciência, que nós tínhamos uma área específica do cérebro que controlava a razão e uma outra área específica do cérebro que cuidava das emoções. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando justamente sobre a capacidade de fazer uma interação entre aspectos do raciocínio, da tomada de decisão, da cognição, daquele conteúdo que a gente aprende na escola, que a gente aprende no convívio cultural, vocabulário, capacidade de compreender um texto. No entanto, essa separação que a gente faz, eu estou sendo racional, ou estou sendo emotivo, afetivo, a gente precisa pensar de um sujeito que é composto de forma psicodinâmica, né? Relação, emoção e cognição, elas estão complementadas, elas estão interligadas, né? É muito importante entender que uma tomada de decisão, o uso da inteligência, não acontece simplesmente de forma consciente dizendo serei racional ou serei emotivo. Mesmo quando eu digo serei racional, essa minha tomada de decisão de seguir um caminho, claro que vai sofrer interferência dessa outra área também. O nosso cérebro, ele é conectado. E aí é que o senso comum muitas vezes se confunde, né? Eu acho importante a gente desmistificar isso, né? Porque elas se correlacionam, como o professor Ivan comentou, e o senso comum às vezes distorce isso, o que causa bastante confusão, né? E julgamentos também. Tayana, e é possível treinar e desenvolver a inteligência emocional? Sim, eu acredito que sim. É um comportamento, né, que pode ser aprendido. É possível que no decorrer da história de vida de um sujeito, esse comportamento da inteligência emocional talvez não tenha sido, né, desenvolvido, estimulado, mas a partir do momento em que o sujeito tem consciência, né, dos efeitos, das consequências que não ter inteligência emocional traz para a vida dele, sim, ele pode se dedicar e se empenhar diante disso, né? Porque é necessário uma dedicação para que ocorra essa mudança no padrão de comportamento da pessoa. Exige uma dedicação, mas é perfeitamente possível. Claro que algumas pessoas têm uma tendência maior, né, como eu disse, por conta da experiência de vida ou até mesmo do próprio temperamento, personalidade, a nascer com isso, né, ter essa predisposição. Mas não significa que aquelas pessoas que tenham uma predisposição, um perfil com menos inteligência emocional, não possam desenvolver. É possível desenvolver, mas é necessário bastante dedicação. Um exemplo para completar isso que a
Tayana falou refere-se, por exemplo, ao papel da família na aprendizagem e de comportamentos adequados, na gestão das próprias emoções. Porque um ponto que a psicologia estuda em relação à inteligência emocional é que um dos fatores associados é a capacidade de perceber as emoções. E a capacidade de perceber as emoções, ela é essencial, porque para eu fazer uma gestão adequada e ter um comportamento adequado numa situação de estresse, de ansiedade, ou mesmo de alegria, de euforia, isso vai ser mediado também pelas aprendizagens que eu tenho ao longo da minha vida, que incluem até mesmo a memória associada à inteligência emocional. Por exemplo, os pais, eles podem ter um papel determinante quando, por exemplo, eles ajudam os filhos menores a identificar emoções. Então, quando um filho, por exemplo, observa a mãe, o pai, ou o cuidador, as pessoas que estão ao seu redor, percebe que, por exemplo, essa pessoa está chorando, muitas vezes essa criança, ela, de forma espontânea, pergunta: mamãe, papai, você está chorando? Um comportamento de negar esse sentimento e essa demonstração pode impactar na capacidade dessa criança de perceber a emoção. Um comportamento assertivo da família e do ambiente seria dizer: sim, filho, eu estou chorando porque eu estou um pouco triste. Claro que talvez não precise entrar em detalhes, porque essa criança talvez não seja capaz de entender todo o contexto, mas de não negar as emoções, de estar chorando e dizer para a criança: não estou chorando, porque isso faz com que ela possa também confundir, e não desenvolver já desde cedo essa capacidade de perceber. Acho que é muito importante a família, ajudar nesse sentido, de ajudar a treinar as crianças a perceber emoções verdadeiras e legítimas. Exatamente, eu acredito muito nisso, na validação das nossas emoções. É muito importante. Inclusive, atualmente, a gente tem estudado muito sobre a disciplina positiva, a parentalidade positiva, que tem muito essa referência e esse significado, ajudar a treinar a criança a discriminar essas emoções e nomeá-las. Como o professor mesmo disse, talvez essa criança não tenha capacidade ainda cognitiva, pensando no desenvolvimento infantil, de compreender todo esse contexto. Mas a partir do momento em que você gradativamente vai modelando isso na criança, você cria um ambiente mais acolhedor, mais assertivo. E a criança vai se adaptando melhor às emoções. Uma coisa que eu percebo muito é que às vezes as pessoas acabam não fazendo isso por conta dessa regra que a gente às vezes fala com bastante frequência sobre o controle das emoções, o autocontrole das emoções. E a gente acredita que é não sentir, é não ter medo, é não sentir tristeza. Então, eu não posso sentir. E não é isso. A emoção, ela é automática frente a uma situação de estresse, de medo, alguma situação ameaçadora. É uma resposta fisiológica do nosso corpo. Então, como que eu não vou sentir? Então, assim, a partir do momento em que a gente valida as nossas emoções, a gente cria um espaço para ajudar, inclusive, a criança a discriminar o que ela está sentindo e, a partir disso, aprender a gerenciar melhor. Tem uma frase, complementando a Tayana, que é assim: o sentimento é uma interpretação subjetiva da emoção, Aprender a perceber a emoção em si, nos outros. Uma outra coisa que a Tayana falou: nomear. Então, o que eu estou sentindo? É uma tristeza? Ou é raiva? Ou é um medo? Ou é uma... Perceber em si e nos outros e também nomear é um ponto determinante para que a gente possa fazer uma gestão adequada dessa emoção e emitir um comportamento assertivo, Vocês estavam falando sobre a importância da relação familiar nesta questão da formação da inteligência emocional.
E não tem como a gente não falar, nestes tempos que nós estamos vivendo, sobre a questão da pandemia, onde as famílias estão cada vez mais juntas, agora já começam a voltar ao trabalho, algumas coisas voltam gradativamente, mas é um momento onde todo mundo está junto. A inteligência emocional nunca foi tão importante quanto neste momento, Ivan? Nós precisamos entender que quando a gente fala, mesmo de aspectos da personalidade ou da inteligência emocional, a gente tem que fazer uma divisão entre algo que está associado ao estado emocional, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia e é muito provável que nós estejamos com os estados emocionais afetados em razão disso, né? Então, a inteligência emocional ela é sempre aplicada a uma situação, a um contexto. Numa determinada situação, talvez eu tome a decisão de ter um determinado comportamento, mas numa outra situação, talvez eu opte por ter um comportamento distinto daquele da outra situação. Então, a inteligência emocional, ela está muito fortemente associada à situação, ao contexto. E é muito importante que a família, os colegas, ou mesmo a gente, em relação às pessoas que convivem conosco, a gente ajudar essa pessoa a ter um choque de lucidez, um choque de realidade. Muitas vezes, as nossas emoções, elas estão afetadas, elas estão exacerbadas, e essa capacidade, né, de perceber e administrar a emoção pode ser importante em alguns contextos, né? Numa determinada situação, algo que me traga muita alegria pode ser demonstrado a partir de uma demonstração de afeto, de um grito, de felicidade, mas em outras situações, mesmo que eu passe por um momento de alegria, eu preciso talvez me conter, porque aquilo pode ser um lugar inadequado, um ambiente onde eu não deveria expressar daquela forma. Então, a inteligência emocional, ela é sempre contextualizada, né? Ela não deveria ser entendida de uma forma genérica. Até voltando à questão do QI, do coeficiente intelectual, justamente ele, fora de contexto, não faz sentido. É importante a gente sempre lembrar que as emoções, os estados emocionais, eles estão relacionados ao contexto. Por isso a importância, né, Ivan, de desenvolver também essa leitura, essa percepção dos estímulos do ambiente. Então, como você bem disse, a inteligência emocional está ligada ao contexto, a cada contexto. Então, a partir do momento em que a gente faz uma leitura e tem uma percepção mais consciente do ambiente, isso facilita o nosso manejo de comportamento, a nossa mudança de comportamento, essa adaptação do nosso comportamento. Porque aquilo que é bom num contexto pode ser ruim em outro contexto. Eu gostaria de até trazer uma pesquisa científica que foi realizada, onde eles pegaram 2 grupos de pessoas, e esses 2 grupos de pessoas foram submetidos a uma dose de adrenalina. Porém, essas pessoas não sabiam qual era o medicamento que elas estavam tomando. Sendo dividido em 2 grupos, numa sala foi colocada uma pessoa que dizia estar se sentindo, né, alegre, de estar se sentindo empolgada, de estar se sentindo eufórica, como resultado de tomar aquela medicação. No outro grupo, foi colocada uma outra pessoa que dizia estar com raiva, dizia estar agressiva, que estava sentindo angústia a partir da tomada do medicamento. O resultado mostrou que aquele grupo que estava associado a uma influência de aspectos positivos e alegria, o grupo relatou ter sentido mais alegria, enquanto aquele grupo que ficou ali próximo de alguém que estava interferindo de maneira agressiva e negativa, descreveu que a partir da medicação tinha sentido raiva, estresse, ansiedade. Então, quer dizer, a pessoa, o contexto, o ambiente interfere na forma como a gente identifica as emoções e isso pode interferir no nosso comportamento. Numa condição de instabilidade emocional, pandemia, como a gente tem vivido, é importante talvez a gente tomar a decisão. Será que agora é a hora de eu, por exemplo, conversar sobre esse ponto
com o meu filho, a minha filha, a minha esposa, enfim. Será que esse é o momento? Se ela está sob um estresse emocional, sob algum nível de ansiedade mais alta, será que eu não poderia conversar sobre esse assunto no momento posterior? Eu acho que nós temos um papel de, consigo mesmo e com os outros, ajudar as pessoas a se proteger, filtrar estímulos estressantes, emoções negativas e também administrar essas emoções. Nós podemos contribuir isso com os outros, mas também conosco mesmo. Sim, porque isso contribui com o ambiente, né? Com as pessoas, com as nossas relações. Então, assim, eu afeto o outro e o outro me afeta. Isso é se relacionar, né? Então, a partir do momento em que eu desempenho esse papel, até alguns pacientes no consultório trazem às vezes para mim, mas Tayana, por que eu preciso ser responsável por isso? É injusto. Por que o outro não faz? Acontece que a partir do momento em que você se responsabiliza em ter esse comportamento mais assertivo diante de determinado contexto, essa consequência positiva vem para você também, né? Porque eu não consigo controlar a decisão do outro, a escolha do outro, mas eu posso, a partir da mudança do meu comportamento, da minha postura, modificar o ambiente onde eu também estou inserido. E esse bem-estar, ele volta para mim como uma consequência positiva, né? Eu estou aqui pensando, vocês estão conduzindo o nosso programa de maneira muito brilhante, eu agradeço. Eu estou aqui pensando, quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, às vezes, ou qualquer outro ambiente onde a gente convive em grupo, e tem uma pessoa que está numa posição que não agrega muito ao grupo, no sentido de traz um sentimento mais pesado e às vezes desestabiliza aquele grupo. Como me manter firme diante dessa emoção, desse sentimento, dessa postura dessa pessoa, para que eu continue sendo eu mesmo e isso não prejudique o meu trabalho? Eu posso falar, posso nesse momento trazer minha contribuição. Eu vou entrar um pouquinho no que o Ivan do que a gente estava falando até no primeiro bloco, né? A questão de discriminar as emoções. Então, o ambiente, ele está como que eu vou dizer? Ele está trazendo alguns estímulos negativos, aversivos, estressores, né? Para essa pessoa, por exemplo, para mim, que estou dentro desse contexto. Então, uma coisa importante é a gente, como a gente estava falando no começo, entender essas emoções, né? Eu acho que o caminho também não é a gente ignorar essas emoções, reprimir essas emoções, falar que a gente não pode se sentir assim. Eu, particularmente, não trabalho dessa forma, não acredito nisso. Eu acho muito importante a gente entender essas emoções e entender as emoções, entrar em contato com os nossos sentimentos, né? A partir do momento em que a gente faz isso, a gente consegue discriminar melhor, validar essas nossas emoções, acomodar essas emoções melhor internamente, para a partir disso, né, pensar ou repensar em comportamentos mais adequados para esse ambiente. Então, assim, como eu posso, a partir desse ambiente estressor, fazer diferente, né? O que eu posso fazer de diferente para que esse ambiente fique mais acolhedor, mais agradável? E porque isso vai gerar mudança, né? A tua postura naquele ambiente certamente vai modificar o ambiente. Então, assim, mas o primeiro passo para isso é eu, individualmente, identificar o que aquele ambiente ruim está causando em mim. E não simplesmente ignorar. Não, eu estou sentindo aquilo. Isso é legítimo, isso é real. Mas o que eu posso fazer com isso, depois que eu validei
esses sentimentos. Tayana, vem uma frase disso que você está falando que é muito legal, né? Vem uma frase na minha cabeça dos textos sobre inteligência artificial que fala assim: ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos. Porque pode parecer aqui que a gente está falando de treinar, né, e habilidades associadas às emoções, à gestão das emoções, mas alguém poderia falar assim: poxa, Ivan, mas esse sou eu, né? Não posso ser livre, então, para sentir? Sim, mas a gente não pode ser refém, né? O ato, por exemplo, a tristeza, ela é uma emoção básica que, apesar de ser entendida na sociedade, talvez na cultura brasileira, porque outras culturas talvez tenham um entendimento diferente da tristeza, mas nós brasileiros, que somos muito alegres, muito otimistas, né? A gente acha que a tristeza, ela é negativa. Ela não é permitida, né? Ela não é permitida, exatamente, Tayana. Mas, no entanto, a tristeza, ela tem um papel fundamental para que a gente seja capaz, então, de entender os sentimentos, de externalizar algo que a gente não concorda ou algo que a gente ficou magoado por ter acontecido. A questão a gente pode se permitir sentir, mas a gente não deveria ficar refém dessa emoção, dessa tristeza, né? Nós deveríamos, depois de ter essa expressão de tristeza de forma adequada ou mais assertiva, buscar formas de superar essa tristeza usando outras emoções mais complexas para contribuir com isso. Exatamente. Tanto a tristeza quanto a raiva, né? São emoções primárias, são emoções fisiológicas, né? Então, assim, a partir do momento em que eu me permito sentir a tristeza, me permito sentir a raiva, eu entro em contato com essas emoções, eu compreendo toda a cadeia, né, dessas emoções, que elas são complexas, e aí a gente costuma falar dos sentimentos, né, que é a complexidade de várias emoções. Eu compreendo toda essa cadeia e aí eu consigo ter um comportamento mais assertivo, né? Então, porque a tristeza ou a raiva, elas, a partir do momento que eu entro em contato com elas, eu posso mover, eu posso modificar alguma coisa na minha vida que tá ruim, né? Então, assim, se eu não entro em contato com esses sentimentos, se eu não me permito, será que eu vou realizar as mudanças que eu quero, que vão ser muito mais satisfatórias para mim, tanto no presente quanto no futuro, aquilo que eu, enfim, acredito que esteja mais de acordo com os meus valores, né, com a minha identidade. Então, não é legal rejeitar os sentimentos. De maneira nenhuma. O que é importante, assim, depois que eu discrimino, o que eu faço com isso? Como o professor Ivan falou, né? Não me tornar refém desses sentimentos. Bem, eu queria trazer um exemplo no ambiente de trabalho. Há alguns anos atrás eu era diretor de programa aqui na TV Aparecida e a gente precisava contratar um estagiário. A gente selecionou uma moça, estava fazendo rádio e TV, e a gente acreditou, apostou bastante nela e foi bem assertivo isso. Ela era uma pessoa tímida, quando ela conversava com a gente ela ficava avermelhada, ela tremia. Mesmo assim a gente quis apostar porque a gente percebia o potencial dela ali. E este programa, a gente recebia plateia, a gente recebia famílias, era um game show, era muito importante, até para estar passando aí na TV Aparecida novamente, os melhores momentos do Tudo em Família. E eu me lembro que eu deixei essa estagiária responsável em passar o roteiro com as famílias que iriam participar do programa e dar todas as instruções, explicar os games, as provas, como iriam acontecer. E a gente, cada um executando a sua função, eu passei pela recepção onde ela estava passando as orientações para as famílias e eu via que ela estava ali falando, ela estava vermelha, ela estava tremendo, mas ela fez, ela foi. A gente sabe
da grande importância de vocês, profissionais da psicologia, para nos auxiliar, sobretudo para lidar com as nossas emoções, mas esse ato também da pessoa identificar e enfrentar as suas dificuldades é uma forma também de começar a desenvolver, trabalhar a inteligência emocional? Eu penso que nós, infelizmente, vivemos, não sei se é infelizmente, mas eu acho que um aspecto da sociedade atual é o imediatismo, né? Então, as pessoas acreditam que elas têm que ter um comportamento de autorregulação emocional e que isso acontece como se fosse uma chavinha, né? Eu não conseguia realizar determinado comportamento e, na medida que eu tomo consciência, eu passo a fazê-lo de forma adequada. Não, né? Conforme a gente está falando aqui, a inteligência emocional, por ser uma junção de habilidades associadas à cognição e também ao controle das emoções, isso pode ser desenvolvido, né? Muitas vezes a gente tem uma impressão, quando a gente vê um cantor que a gente gosta fazendo um show, um artista apresentando um espetáculo no palco, ou mesmo um apresentador de um programa, ou convidados, né? De que, eles fazem isso o tempo todo, então eles não sentem borboletas no estômago, eles não ficam com as bochechas rosadas, porque são aspectos fisiológicos, né? Eu não tenho controle de quando eu fico ansioso, a minha bochecha fica vermelha, mas ela faz isso sem o meu controle. O que a gente pode pensar é, assim, desenvolver estratégias que nos ajudem a se acalmar e a controlar as emoções. Uma das coisas que eu faço quando eu estou muito ansioso, às vezes, por exemplo, é dizer: nossa, eu estou um pouco ansioso. O fato de dizer isso para quem está comigo naquele ambiente ajuda as pessoas a fazerem um julgamento, ou eu sentir que eles estão me julgando menos, porque eu já declarei para eles que eu estou ansioso. Então, é isso, é passo a passo, né? Você começa a treinar, faz uma vez, faz uma segunda vez, e isso vai se tornando um comportamento mais estável, né? Mas eu acho que a Tayana pode nos ajudar com essa questão do comportamento. Exato, porque a partir do momento em que nem essa estagiária, né, que você colocou, primeiro que você teve bastante inteligência emocional, né, para identificar essas características dela, essa potencialidade dela, e não apenas julgá-la, talvez por essa personalidade mais introvertida, enfim, né? Você foi além disso e ajudou ela a se colocar, a se expor, né? Porque a partir do momento em que eu enfrento isso, mesmo sentindo, eu enfrento, porque talvez a minha motivação, né, o meu desejo de ter aquilo é maior do que o meu medo, a minha ansiedade. A partir do momento que eu enfrento, eu passo a ter mais reforço positivo no decorrer das minhas experiências. O que são reforços positivos? São ganhos, né? Eu passo a me sentir cada vez mais apta, as pessoas passam a me olhar de uma forma diferente, eu vou tendo reforço positivo do ambiente. Então, isso vai fazendo com que eu me sinta mais segura diante de uma situação que eu quero aprender a lidar, né? Que eu quero me desenvolver. Então, como o professor Ivan falou, não é uma chavinha que eu viro, né? É um treino que eu posso aprender a desenvolver, como qualquer outro comportamento que a gente aprende na vida, né? É um exercício, né? É um exercício. E eu acho que a gente vai fazendo esse exercício ao longo da vida, superando. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Porque a gente não vai conseguir mudar tudo na gente, no nosso comportamento de uma vez. Então, aos poucos, né, degrauzinho, a cada momento a gente vai subindo e vai melhorando, não é isso? Exatamente. E a gente pode buscar, talvez, disparadores ou coisas que promovam também o nosso bem-estar, né? Por exemplo, se você está se sentindo muito triste, às vezes, para você, buscar músicas que são mais, talvez, românticas, tristes, talvez isso ainda te deixe mais triste.
outras pessoas, às vezes quando estão tristes, então tomam a opção de não ouvir uma música triste, buscar ouvir uma música alegre, comer, às vezes preparar um prato de algum alimento que você goste, como uma forma de trazer um pouco de felicidade, de alegria, ao ingerir um alimento que gosta, né? Buscar também afetos positivos, né? É claro que as pessoas funcionam de formas diferentes, o que às vezes é uma coisa que funciona para um, não funciona para outro, né? Mas eu acho que é isso, Ronaldo, que você traz, né? Colocar expectativas curtas para que a gente possa atingir essas expectativas, né? E não acreditar que eu vou alcançar a perfeição, porque talvez isso não exista. No mundo em mudanças constantes, o que é um aspecto importante da inteligência emocional hoje, talvez daqui mais algum tempo seja um aspecto menos importante da sociedade, né? Eu vou até puxar a sardinha pro meu lado aqui, mas por isso que também existe o processo terapêutico, né? A psicoterapia, ela serve justamente para isso. É um espaço que você tem para você falar daquilo que é importante para você. Entender os teus propósitos, os teus sonhos, né? Como que você se constituiu como sujeito ao longo da tua história de vida, através do autoconhecimento. Então, aprender a se ouvir, né? Então, a partir do momento que você começa a entrar em contato, a falar sobre si, sobre as suas emoções, sobre os acontecimentos do seu dia a dia, é mais possível você compreender o seu padrão de funcionamento, né? O seu padrão psíquico, a sua personalidade, para daí buscar essas estratégias que o professor Ivan colocou. Porque, às vezes, uma pessoa, por exemplo, eu vejo aqui no consultório, um paciente, ele está triste. E, às vezes, ele quer ficar naquele estado de tristeza. Ele precisa daquilo naquele momento. Então, às vezes, ele precisa ouvir uma música triste para ele fazer as mudanças que ele quer, que ele necessita, para atender as necessidades emocionais que hoje não estão sendo atendidas. Então, é muito relativo, né? Como o próprio professor falou, assim como uma pessoa que está enfrentando, às vezes, um momento de luto, de dificuldade financeira, que não está no controle dela, ouvir uma música triste já não é a melhor saída, né? Porque ela não tem recursos para lidar com aquilo e ela não tem o controle daquela situação naquele momento. Então, por isso que eu vou defender a terapia, porque a terapia é um processo muito individualizado, em que eu vou conhecer a minha história, conhecer a minha forma de funcionar e fazer as adaptações necessárias diante disso. Eu também super recomendo, viu, gente? A terapia, que para mim foi uma experiência libertadora, e eu acho que a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente começa a respeitar e entender os sentimentos e as emoções dos outros, né? No círculo do trabalho, na família, nas amizades. Então, a partir do momento que eu entendo as minhas atitudes, não que eu vou saber exatamente a causa e consequência das reações das outras pessoas, né? Mas pelo menos eu vou saber, acho que é assim, gente, né? Vou saber lidar um pouquinho melhor com o outro. Mas olha só, a gente está nos nossos momentos finais do programa e eu gostaria que vocês deixassem aí as considerações finais para a gente sobre o nosso tema, inteligência emocional. Tayana, vamos com você primeiro. Tá. Bom, inteligência emocional é um tema extremamente importante, né, nos dias atuais, não só no mundo corporativo, né, porque hoje as empresas, o mundo corporativo também considera a inteligência emocional uma característica fundamental. Por quê? Porque não só a inteligência cognitiva, né, a capacidade, o QI da pessoa é importante, o conhecimento técnico que ela tem, mas como você mesmo falou, as relações, a partir do momento em que eu desenvolvo a minha inteligência emocional, a consequência disso é eu me relacionar melhor com as pessoas, tanto no meu ambiente de trabalho,
quanto na minha família, com amigos, né? Em diversas áreas da vida. E isso tudo vai trazer uma consequência positiva para a minha vida, né? Então, assim, eu vejo que inteligência emocional não é algo que a gente faça sozinho, né? Às vezes eu recebo alguns pacientes no consultório que tem essa ideia um pouco distorcida. Me conhecer é eu fazer uma análise da minha vida longe, né, das pessoas. Não é possível fazer isso. O tempo todo eu me relaciono com o mundo, com as pessoas. Mesmo numa época de pandemia, no isolamento social, eu estava em casa, cuidando de filho, né, me relacionando com o marido, trabalhando home office, aqueles que tinham esse privilégio. Então, assim, a inteligência emocional, para mim, é um dos maiores ganhos que eu posso ter a partir do momento em que eu me relaciono com as pessoas. Eu me relaciono melhor comigo para me relacionar melhor com o outro, compreendendo também, através da empatia, as emoções das outras pessoas. Ivan? Eu vou continuar com o que já é trazido aí de forma muito especial pela Tayana, mas eu queria assim, dizer duas coisas que são importantes, né? Já que complementando essa questão até da empatia, que não deu para a gente falar muito aqui, mas eu acho que assim, pensar então em usar a inteligência emocional de forma assertiva, a gente poderia colocar duas perguntinhas assim básicas que poderiam nos ajudar. A primeira delas seria: a minha atitude, o meu comportamento é algo que me ajuda a me sentir melhor? Então, essa poderia ser uma primeira pergunta, né? Às vezes, chorar é algo que vai me fazer me sentir melhor. Então, talvez aquele seja o momento de, né, externalizar isso a partir do choro, né? Como em uma situação de alegria também, comemorar uma grande conquista é algo que vai me fazer me sentir melhor? Então, isso é uma primeira pergunta. A segunda poderia ser: é algo que me prejudica ou prejudica os outros? Então, essa seria uma outra questão. Porque, às vezes, eu quero fazer algo que vai me fazer me sentir melhor. Por exemplo, agredir uma outra pessoa. Eu estou com tanta raiva dela que eu posso ser capaz de agredi-la. E isso talvez me faça eu me sentir melhor. No entanto, é algo que prejudica o outro e que prejudica a mim mesmo. Então, quando a gente pensar em inteligência emocional, a gente poderia pensar também nessas duas perguntinhas, né? Se é algo que me faz me sentir melhor, né? Ou até mesmo contribui para o outro se sentir melhor, mas também se é algo que me prejudica ou que prejudica o outro, né? Isso poderia ser uma ideia para a gente pensar sobre o uso da inteligência emocional. Muito bem, gente. Nós chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, um tema muito interessante. Mas hoje nós falamos, né, da inteligência emocional e contamos aqui com a participação via internet de Tayana Filabroto, que é psicóloga pós-graduada pela USP em terapia comportamental e pelo ITC em terapia cognitiva comportamental. Muito obrigado, Tayana. Uma ótima noite para você. Obrigada pelo convite. Obrigada, professor. Ivan, foi um prazer fazer esse debate aqui com vocês. Bom, também recebemos o Ivan Santana Rabelo, psicólogo, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Psicologia do Trabalho no Laboratório Fator Humano. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Aparecida Debate. Muito obrigado, Ronaldo, Tayana, pela oportunidade de aprender aqui com vocês, compartilhar ideias, conhecimentos, né, aprendizagens, e também uma boa noite para os telespectadores. Bom, e se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, não se esqueça, utilize a hashtag AparecidaDebate. Nós ficamos hoje por aqui. O nosso encontro marcado na próxima quarta-feira. Eu espero por você. Até lá!